Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria dela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Rogério? Olá a todos! No programa Movimento Empresarial de hoje, nós vamos conversar com a Daiana Paulo. Ela que é especialista em marketing digital e vai trazer algumas dicas muito importantes para você. Também vamos conversar com a Kátia Costa, que é consultora. Vai colaborar com algumas percepções diferentes para o seu negócio. Você sabe, o programa Movimento Empresarial, ele tem as dicas de gestão empresarial com a Vera Brock. Também as dicas de constelação familiar com a Cláudia Fortuna. E para manter esse sorriso bonito da Ana Paula, as dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital. As entrevistas são gravadas aqui, no espaço da Macro Office, na Zona Norte de Porto Alegre. E essas imagens são captadas pela fotógrafa de eventos, a Priscila Oliveira. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, a partir de agora. Estamos iniciando mais este bloco do Movimento Empresarial com a nossa convidada especial, a Daiana Paulo. Ela, que é sócia proprietária da empresa Teu Médico e atua com marketing digital desde 2017. Ela é especialista em soluções para profissionais da área da saúde e ela contribui para a organização do mundo digital. Daiana, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. Eu que agradeço o convite, Ana. Um prazer estar aqui com vocês e trocando um pouquinho da minha experiência e minha história com vocês. Prazer é todo nosso. E Daiana, conta pra gente um pouco dessa sua trajetória profissional, principalmente porque você já atua no marketing digital desde 2017, já há bastante tempo. Eu acredito que o marketing digital, desde quando você iniciou, mudou muito, né? Oh. Muito mesmo, principalmente na área da saúde. Para quem não me conhece, eu comecei trabalhando na CLT, claro, como todo mundo, né, na área da saúde, e logo o ano passado eu larguei a CLT, comecei na parte empresarial, totalmente focado no marketing digital para a área da saúde, porque eu já vinha trabalhando no físico, no caso, vamos dizer assim, né, sentindo como funciona aquilo no dia a dia do profissional e sabendo que eu podia fazer disso um treinamento para todo mundo. E aí, no caso, o Teu Médico surgiu em plena pandemia, em 2020, a gente começou com um aplicativo que era para agendamento de consulta, mas pelo movimento da pandemia, né, caiu um pouco, e aí depois a gente já tinha a parte que a gente fazia já a parte de impressos, e a gente continuou com a gráfica durante a pandemia. Até agora, o ano passado, quando a gente começou com as consultorias, e foi aí que a chave virou, como tu diz, muda muito, e a gente começou a entrar mais para a área de redes sociais, site, tráfego, e aí sim a gente começou a se achar melhor e fazer com que isso andasse de uma maneira muito mais suave agora dentro do marketing. E por que tão específico esse trabalho na área digital para os profissionais da área da saúde? Porque como eu venho da área da saúde, o que aconteceu? Todos os meus primeiros clientes eram médicos. Até, né, eu sempre digo, a maioria é ortopedista. 90% dos meus clientes são ortopedistas. Aí o pessoal diz, Dani, tu tem tão poucos outros clientes. É porque eu venho da área da ortopedia. Então, é óbvio, meus primeiros clientes foram quem? Meus amigos, né? Meus médicos queridos. Então, deles começaram a surgir aquele boca a boca. Primeiro um vai e acabou se tornando só médicos. E aí, depois, sim, a gente foi, né, tomando um passo maior. E hoje, sim, a gente tem
todas as áreas, né? E aí tá mais diferente um pouco assim, mas sim, é porque eu vinha já do físico, por isso que eu sempre digo, né? Quando eu falo em marketing digital e dou a consultoria para eles daquele alinhamento, é exatamente por causa disso, porque eu vivi na prática, para depois, além de todo o estudo por trás, né, do online, é claro, a gente tem a prática do físico. Então isso é muito importante a gente saber falar com eles a respeito disso, né? É fácil para os profissionais da saúde perceberem que é importante esse trabalho no meio digital? Muito difícil. Muito difícil. Por que eu sempre faço uma consultoria com eles e uma análise dentro do processo de onde cada um está? Porque primeiro é que eles têm que entender que o profissional ele está cada um numa etapa. Ninguém está igual e nem no mesmo nível. Então começa por aí. A consultoria a gente traz em 3 pilares que a gente analisa deles, né? Sempre a gente começa ali pela estrutura, pelo tráfego e o atendimento. São esses 3 pilares que tem que andar para poder funcionar tudo direitinho. Então a gente começa por aí, a gente analisa se o profissional já tem redes sociais, se já tem site, se o impresso dele lá tá lá com logomarca, que tá direitinho, se o atendimento, secretariado também tá bem formalizado para tudo aquilo andar junto. Depois que a gente entra no processo realmente de começar a alinhar o que ele precisa ou não. Mas é muito difícil tu chegar a esse alinhamento com eles. Eles querem chegar e fazer tudo. E a gente diz, não, vamos lá, vamos analisar primeiro. Alguma coisa está mais importante do que a outra. Às vezes tu já tem uma parte, está faltando a outra. E às vezes tu tem tudo e o atendimento não está funcionando. Então a gente faz primeiro toda uma análise para depois a gente realmente entrar no processo do que tem que fazer para cada um. Quais são normalmente as dúvidas que esses profissionais chegam até você? Quase sempre tem partes bem específicas, assim, eu não vou entrar muito, que é mais, como é que eu vou te dizer? Vamos supor, eles querem fazer um site, né? Aí eles começam, o domínio, começam com partes técnicas. Eu digo, gente, não é funcional, entendeu? Teu site tem que ser funcional, né? É o paciente, tu tem que se colocar como paciente. Ele não tá preocupado com o teu domínio, ele não quer saber que nomezinho tá lá. Ele quer saber se ele clicar ali naquele botão, ele tá indo pro WhatsApp do teu consultório para agendar. Então, a gente trabalha muito funcional. E é claro, né? Todo designer, é óbvio, né? Que é muito importante. Mas a gente é sempre muito técnico. Eles veem muito técnico e eu tiro eles do técnico e digo, gente, não. Para isso, então, tu vai lá, paga um dinheirão lá, vai lá, faz com uma agência, ele vai te encher de técnico, palavras técnicas, tu não vai entender nada. E, na verdade, quando eu vi fazer a consultoria, eu vou te dizer, não tem um botão aqui. E o principal que deveria estar funcionando, não tá. Então, eu sempre entro com visão como paciente. Então, eu sempre acho que eles estão muito preocupados com o técnico e deixam de lado o funcional, que é o que vai fazer o resultado para eles, né? O paciente ia até lá e conseguir chegar, conseguir agendar, conseguir ir, e eles ficam pecando nessa parte. E sair satisfeito, né? E o cliente sair satisfeito. Sempre. Eu até hoje não tive, graças a Deus, nenhuma reclamação. Sim. Deu tudo certo, sim. Olha só que coisa boa. E aí eu te pergunto, dentro desse contexto todo do universo digital, quais são as sugestões que você fala para eles, por exemplo, referente às mídias digitais de relacionamentos, como Instagram, como Facebook? É necessário eles estarem em todos os lugares? E como eles podem promover esse relacionamento com o cliente, essa proximidade com o cliente por meio dessas redes sociais? Sim, a gente quando faz a consultoria, a gente deixa bem alinhado que isso é o básico, né? Hoje, 2023, nós estamos pós-pandemia, o pessoal está muito online, então isso é o básico. Então a gente sempre diz, sim, tem que ter um Instagram profissional, sim, tu tem que ter uma fanpage, que é uma página profissional do Facebook. E como é que tu faz com que tudo... Não precisa ser, como eu disse, eles acham que a gente vai... Quando eu entro assim na porta, a primeira coisa que eles me olham e perguntam, tem que fazer vídeo? A primeira coisa, eles não me dão nem bom dia. Eu digo, gente, não, eu não vim aqui pedir para ninguém fazer vídeo, fica tranquilo. Nós não começamos nem a alinhar ainda. Então tem uma criação de bio, tem uma criação de um link agrupador para encaminhar o paciente, tem toda uma configuração do Instagram primeiro, tem todos os destaques para ser feito, para que o paciente fique ali com todas as informações necessárias, tem todo um feed bem bonito para te preparar, para depois tu dar um próximo passo, aí sim tu vai começar, né, incentivar eles a fazer algum vídeo, alguma coisa, aí depois, assim, mas eles sempre chegam assim, meio
né, com medo, assim, que eu vá dizer, vamos fazer vídeo, porque todo mundo está dizendo que tem que fazer vídeo, tem que fazer vídeo. Na verdade, não, né? Tem um passo para tudo e uma hora para tudo, e a gente vai alinhando, e como tu diz, muda muito rápido, daqui a pouco tu já está em outra fase, mas é praticamente isso. Nessa questão de muda muito rápido, né? Eu falo assim que o universo digital, quando a gente aprende todas as respostas, eles vão lá e mudam todas as perguntas. E a gente continua tendo que aprender, né? Eu não paro nunca de aprender e de lançar em redes sociais, né, gente? Nossa. Cada mês a gente aprende que existe uma rede social nova e vai todo mundo mudando e aprendendo. Teve essa última rede social lançada aí, a Threads, né, que um dia antes dela ser lançada, o pessoal já estava vendendo curso de como ganhar dinheiro na rede social, e isso eu achei muito interessante e incrível. E aí a gente entra. É importante, necessário, indispensável estar em todas as redes sociais? Não. Gente, não. Por favor, o paciente não tá triste. Não é. Eu vou falar bem específico. Claro, né, que existe, lógico, né, algumas áreas que sim, né, Pinterest tem que estar lá, YouTube, cada um tem a sua areazinha lá que tem que estar na rede social certa, mas no meu caso, dos meus clientes, área da saúde, profissional da saúde, não precisa, né? Instagram e Facebook, primeiro passo. Se conseguir avançar, YouTube. Essas três. Tá. E LinkedIn? É bom, dependendo pra quê, né? A gente sempre deixa bem assim, depende. O médico depende, como eu sou uma especialista na área da captura de paciente, no LinkedIn o paciente não tá. Agora, tem médico, às vezes quer contatar com um médico, ou ele, né, um curso, ou ele é um professor, às vezes ele vende outro tipo de serviço, aí ele deve estar lá sim, depende muito, né, de cada médico que ele está vendendo, mas a minha especialidade, como é a captura de paciente, o paciente não está no LinkedIn, não. Olha só que interessante, gente. É muito importante porque quando a gente fala de meios digitais e estar presente no mundo digital, normalmente as pessoas têm essa tendência de achar que tem que estar em todos os lugares e começam a se desesperar, porque eu sou uma dessas, quando eu olho esse tanto de rede, falo assim, é preciso estar em tudo isso, porque uma rede comunica de um jeito, outra rede comunica de outro, e tem que se desenvolver materiais para comunicar com cada pessoa em cada rede. Qual a sugestão que você dá para o seu público, que você pode informar para o seu público referente a essa questão, já que você filtra mais a importância de estar presente entre Facebook e Instagram, sobre a comunicação? Como acessar a comunicação do Facebook, como acessar essa comunicação do Instagram para que essa comunicação seja mais eficiente? Sugestões rápidas aqui para quem está nos assistindo. Certo. Primeiro, criar o perfil, né? Começamos na criação dele. Ou se você tem um particular e usa pouco, pode transformar também no profissional. Primeira coisa, o melhor de tudo, né? Que o Instagram e o Facebook, eles podem ser conectados no outro. Então, já começa aí que tu faz material só para um e cai no outro junto, já tá ótimo. Primeiro, uma bio bem alinhada. O nome, ele escolher direitinho o teu arroba, que é como as pessoas vão te achar. Botar sempre tua especialidade. Sempre. Local de atendimento. Gente, coloque o endereço, pelo amor de Deus, coloque a cidade. Cidade. As pessoas não colocam a cidade. E aí, isso é muito, muito importante. Depois, um link. Tem que colocar um link para que leve para algum WhatsApp dos consultórios. Lá no contato, configure os contatos. Coloque lá o WhatsApp, telefone, e-mail. Destaques. Principais destaques tem que colocar. Né? Convênio, onde ficam os consultórios, uma biografia ali do médico, curtinha, não precisa ser muito longa, são os principais. Abre um destaque para feedback, uma coisinha básica. E é claro, deixar tudo muito bonito, né? Porque as redes sociais é visual, gente. É visual, então designer ali, vamos deixar bem bonito. Então, capricha no visual, capricha nas informações, principalmente de acesso do cliente com o profissional, porque isso é muito importante, e colocar a especialidade que atende, porque normalmente, né, por exemplo, vou tirar por mim, né, se eu estou sentindo alguma dor,
eu vou colocar aquela dor no Google, aquele sintoma, ou então eu vou colocar aquela especialidade que eu estou buscando, né? Então, quando a gente coloca, preciso de um neurologista, preciso de um cardiologista, quanto mais palavras assim mais específicas referente ao atendimento, pensando, uma dica que foi fundamental que você deu, foi pensar como o paciente. Exato. Como que o paciente pesquisa, né? Exatamente, como paciente, não como médico, sim, sempre como paciente. Exatamente. Daiana, muita gratidão pela tua participação, por todas essas informações que você trouxe. Vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. E principalmente, pessoal, não se baseiem, a gente gosta de deixar alguns avisos, não se baseiem o que você está sentindo referente a sintomas que você acha no Google. Procure um profissional especializado, não fica pesquisando seus sintomas no Google e achando que daqui a pouco você está com alguma doença muito grave, que não necessariamente é aquilo. Não busque informações de forma aleatória, busque sempre o profissional da saúde. Perfeito, exatamente. O Dr. Google nem sempre está correto. Os exames sim apontam certinho o que é necessário, né? E a mensagem que eu deixo tanto para o público, meus clientes, como também meu agradecimento a vocês, é claro, né? Que, gente, façam uma análise dentro do que vocês têm hoje, né? Nós estamos lá à disposição, a nossa consultoria ela é gratuita, não tem custo, a gente faz essa análise, começa lá do começo até o fim ali, aqueles 3 pilares, a gente faz análise, não deixa passar. Às vezes estão gastando muita grana, porque vai muito dinheiro, o marketing é uma coisa muito cara para te estabelecer qualquer uma das áreas, mas se tu souber aonde tu tá, tu consegue botar o investimento no lugar certo. Olá, eu sou a Vera Lúcia Brock Brasil, CEO da Brock Delphi, líder da Universidade Corporativa, da Corporate Gestão 360 Graus. Sou empreendedora, pesquisadora, palestrante e consultora. Sou autora do livro Competências para o Administrador, um enfoque para o saber ser e o saber fazer. No mês em que comemoramos 1 ano das dicas de gestão, hoje vamos apresentar para você, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, líderes, gestores e gestoras, com toda a alegria e a satisfação de poder contribuir com dicas que vão fazer a sua empresa uma empresa exponencial, uma empresa de sucesso, uma empresa de qualidade. Apresentamos para você o Safari de Estratégias, desafio para você ler esta obra incrível do autor, ou seja, dos autores. Mas o principal é o Henry Mintzenberg, o Bruce e o Joseph. Eles apresentam 10 escolas para a formação de estratégias. Eles explicam por que as 10. 10 escolas em 10 capítulos. O que vai lhe deixar curioso para ler esta obra é o ineditismo de cada escola, que a cada dia um gestor enfrenta desafios diários que merecem uma boa estratégia. Com certeza, não vou comentar cada escola, mas vou apresentar para vocês a maior dica para despertar o seu interesse para aplicar os princípios das estratégias na gestão. No capítulo 1, eles trazem uma parábola dos cegos e do elefante, concluindo que somos os cegos e a formulação de estratégia
é o nosso elefante. Só para você, brilhante gestor, gestora, deixo aqui registrado uma pequena dica. O resumo realizado pelos autores, com o objetivo maior de levar você a ler esta obra instigante. A escola do design é a número 1, a formulação de estratégia como um processo de concepção. A escola número 2 é a escola do planejamento. Ela define a formulação de estratégias como processo formal. A escola número 3 é a do posicionamento. A escola do posicionamento, ela formula a estratégia como um processo analítico. A 4, a escola empreendedora formula a estratégia como um processo visionário. A escola cognitiva, formulação de estratégias como um processo mental. A escola número 6 passa a ser a escola do aprendizado e a formulação de estratégia como um processo emergente. A escola 7 é a do poder, a formulação de estratégia como processo de negociação. A escola 8 é a da cultura, formulação de estratégia como processo coletivo. A 9, a escola ambiental, é a formulação de estratégia como processo reativo. A 10 é a escola de configuração e a formulação da estratégia como processo de transformação. Essas estratégias vão além da prescrição, da imaginação, das práticas, do envolvimento. Elas vão além da mente criativa, que são impossíveis de desenvolver de uma só vez. Cada uma no seu tempo. Cada uma como se fosse uma escala, uma escada, um degrau. De passo a passo, você vai desafiando a conhecer todo o procedimento, todas as metas estratégicas que visam acelerar o seu negócio. Então, cada vez mais, há o envolvimento e elas vão além da mente criativa, que são impossíveis de trazer uma referência única. Estamos, então, aqui ajudando você a desafiar-se a conhecer o safari de estratégias para acelerar o seu negócio e ajudar você a sair da crise de uma gestão da organização e do planejamento das suas finanças e investimentos. Então, se gostou, vem comigo para a próxima terça-feira no Movimento Empresarial com as dicas de gestão. Até lá e vamos que vamos! Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal. Move it, baby.
nova com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Estamos aqui agora no bloco do Movimento Empresarial com a nossa convidada, a Kátia Costa. Ela é consultora de etiqueta e comportamento. Kátia, seja muito bem-vinda novamente ao programa Movimento Empresarial. Muito obrigada, Ana Paula. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A Kátia, ela já fez parte do movimento empresarial ainda quando era Movimento Solidário Empresarial. Ela fez uma entrevista com a gente falando sobre toda essa atuação extremamente importante sobre comportamentos. E hoje ela vai trazer aqui uma atualização incrível referente a como se comportar no meio corporativo principalmente. Mas antes da gente entrar nesse contexto específico, Kátia, eu vou pedir para você trazer um pouco da tua jornada empreendedora e das suas formações para que as pessoas possam te conhecer melhor. Muito obrigada. Então, eu venho de CLT, 35 anos de CLT, onde eu tenho a minha primeira formação em letras. Depois fiz especializações em gestão estratégica de empresa, gestão de pessoas, formação em professora e consultora de etiqueta profissional e etiqueta empresarial, com formação toda da metodologia europeia, né, essa formação como consultora e professora de etiqueta. E então eu trouxe na bagagem, durante o meu trajeto, a minha vivência corporativa, eu trabalhei muito a parte de responsabilidade social, qualidade, administrando não só a empresa, o setor administrativo, como também gerenciando a parte de gestão de pessoas, com treinamentos e palestras internas. Então eu trouxe na bagagem toda essa minha expertise e abri então a Kátia Costa Etiqueta e Comportamento, que é essa consultoria que hoje eu faço junto às empresas de etiqueta comportamental, né, corporativa, onde eu incentivo e dissemino a etiqueta inclusiva, junto com palestras e treinamentos, junto a empresas e pessoas físicas também. Gratidão, Kátia. Antes da gente entrar no contexto específico sobre etiqueta e comportamentos, eu vou te perguntar o que é etiqueta. Então, a etiqueta é um conjunto de normas de comportamento para que o ser humano possa viver em sociedade com harmonia, né, e se relacionando bem nos mais variados ambientes. Olha só que incrível. Muitas vezes a gente não para pensar o quão é importante a gente ter esse tipo de conhecimento. Porque o que a gente mais escuta dentro da área, puxando um pouco para a minha área de atuação dentro da área de recursos humanos, recrutamento e seleção, qual a roupa que se veste, como se comportar numa entrevista de emprego, ou comportamento naquela velha festa de confraternização de fim de ano, e a gente traz esses contextos muito relevantes, e é claro que a Kátia vai abranger muito isso aqui, referente ao comportamento e etiqueta organizacional, mas essas são características específicas que sempre chegam no RH, né? E tu vai trazer como que tu faz essas mentorias, esses treinamentos, para que público, para que tipo de empresa? É só organizacional para empresas ou é para pessoas físicas também que queiram saber como lidar nas organizações, nesses ambientes mais organizacionais? Exatamente, eu trabalho tanto quanto empresas, fazendo palestras, cursos, treinamentos, consultorias dentro das empresas com as equipes que me procuram dos mais variados segmentos para treinarem as suas equipes, né, com a etiqueta comportamental, desde como atender um telefone, negócios à mesa,
como se portar, como se relacionar em eventos corporativos e em eventos sociais. Também trabalho com pessoas físicas que me procuram justamente para se sentirem seguras nos mais variados ambientes. Muitas pessoas que estão em transição de carreira, pessoas que almejam um cargo com uma hierarquia maior dentro da empresa e precisam se portar, e tem algumas regras que são exigidas de comportamento. Então eu treino também essas pessoas, né, a nível particular também. Olha só, eu acho que a nossa conversa aqui vai ter que ter uma segunda entrevista, no mínimo, para que a gente possa saber de tudo isso, porque muito interessa para todos nós que assistimos o movimento empresarial, que fazemos o movimento empresarial, porque é o ambiente onde a gente vive, é o ambiente que a gente convive. A maioria das pessoas aqui que empreende ou trabalham precisam dessas informações, trabalham como CLT vinculado a uma organização, precisam dessas informações. E eu vou te perguntar, Kátia, quais são normalmente as dúvidas, as dificuldades que essas pessoas têm e que te procuram? E é claro, né, depois eu vou pedir para você trazer algumas sugestões referente a essas dúvidas, porque pode ser a dúvida das pessoas que estão nos assistindo. Certo. Tem das mais variadas dúvidas, né? As pessoas me procuram. Quando se fala no âmbito empresarial, para treinamento de equipes, é justamente essa postura dentro de empresa. Que tipo de assunto abordar, o uso do celular, o uso de e-mails, a netiqueta, né? Esse é um treinamento que eu costumo realizar dentro das empresas, falando sobre a netiqueta, que é a etiqueta das redes sociais, né? Então, abordando como se posicionar nas redes sociais, não só com a comunicação não verbal, através da sua foto, os tipos de fotos usar para que tenham coerência nas mais diferentes plataformas e aplicativos, né? Mas como se comportar na comunicação escrita também, que muitas vezes hoje existe o nosso internetês, os negritos em excesso, as letras maiúsculas em excesso, que no vocabulário da netiqueta, que nada mais é do que a junção de duas palavras, o net, que veio de networking, né, que veio dos Estados Unidos, e a etiqueta, que é o conjunto de normas. Por que teve que se criar a netiqueta, esse conjunto de normas nas redes sociais? Justamente por vermos que as pessoas estavam informalizando demais a nossa escrita, a nossa comunicação. Então, foram criadas essas regras para cuidar. Essa questão de muitos sublinhados, muitos negritos, um texto todo escrito. Por exemplo, você sabia que um texto todo escrito em caixa alta, né, a famosa letra maiúscula, na linguagem de redes sociais, ele gera como se fosse a pessoa estivesse gritando de outro lado, né, estivesse brava gritando. Então, gera uma poluição visual também. Então, todo esse cuidado, o cuidado dos emojis em demasia, as famosas figurinhas, quando eu posso usar, eu tenho intimidade com essa pessoa que eu estou falando, muitas vezes eu estou falando pela primeira vez e saio colocando figurinhas, emojis. Então, ter esse cuidado, equilíbrio, tenho intimidade ou não tenho intimidade? Estou falando de ambiente corporativo, devo ter mais cuidado. Essa questão também das discussões nas redes sociais, né? O quanto impacta, o que vai levar. Sempre a gente deve se perguntar, esse posicionamento na rede social que eu vou ter agora, essa reflexão que eu vou ter agora, no que vai impactar? Vai ser benéfico para mim? Vai surtir algum efeito? Então, cuidar dessa questão das discussões também em redes sociais. E aí eu trago uma pergunta bem específica, já que você trouxe nesse contexto. Redes sociais, o não comportamento, a não etiqueta nas redes sociais, pode gerar demissão? Pode gerar demissão, e nós já temos alguns casos, inclusive, né, comprovados de demissão por justa causa, justamente pela postura das pessoas. Não só enquanto estão trabalhando, quando são demitidos, que saem falando das empresas e aí acabam tendo a sua reputação abalada. Ao invés de abalar a reputação da empresa, tem a sua reputação abalada.
a pessoa não foi demitida, mas o que seria um comportamento que não seria adequado, não adequado para as redes sociais, que as empresas olhariam as redes sociais e que achariam não conforme com o que é tradicional dentro da empresa. Tu poderia trazer alguns dos exemplos? Sim, nós temos a questão do falar de colegas e da própria empresa nas redes sociais, né? A própria postura num ambiente particular, mas que pode respingar no social. Então, nós temos que cuidar, tudo tem que ter um equilíbrio. As famosas festinhas, né? Tanto de empresa, também tem que ter esse cuidado. Então, são cuidados que podem respingar, sim, na reputação da pessoa. E nós temos alguns casos, né, de o quanto a reputação, uma vez abalada, é complicado para reverter este quadro. Muitas vezes não é só financeiro, é também um quadro que fica emocional, gera, né, todo um desconforto emocional para quem teve sua reputação abalada. Olha, e fica a dica para quem pensa que a rede social é particular e que a empresa, a organização não tem nada a ver e que não vai influenciar. Influencia tanto enquanto você estiver na organização atuando, quanto no teu empreendedorismo, no teu empreendimento, naquela atividade profissional que tu está desenvolvendo, e também quando tem essa saída, porque a gente vê muito depoimento, principalmente no LinkedIn, de pessoas que saem da organização e falam mal. Muito cuidado, como a Kátia falou, para que esse tiro não saia pela culatra e acabe prejudicando a própria reputação ao invés da reputação da organização. Tu trouxe também, Kátia, essa questão da festa organizacional, a festa na empresa, aquele momento onde a empresa, a organização, ela desenvolve justamente para ter uma interação entre os funcionários, entre os colaboradores, para que muitas vezes aquela tensão do dia a dia seja um pouco quebrada, para atingir alguma meta, ou porque atingiram alguma meta, e as pessoas acabam relaxando, né, e acreditando que aquele espaço ali é um espaço mais familiar, mais íntimo. O que normalmente não se deve fazer nesse tipo de momento, nesse tipo de ambiente? Na verdade, as pessoas esquecem que o amanhã tem um amanhã, né? Que existe o outro dia, né? Um dia depois da festa. Então, isso é muito comum, essa questão. Eu diria que o equilíbrio é a chave de tudo. Eu tenho que entender que é uma festa de final de ano, que existe sim um espaço para descontração, para interação, mas que eu sou funcionário dessa empresa, eu sou o cartão de visitas dessa empresa e que, portanto, eu preciso me comportar, eu tenho que me adequar à minha vestimenta, ao meu comportamento, sem esquecer que a festa é um evento corporativo e não um evento íntimo. Viu, pessoal? Então, nada de exagerar, porque o amanhã existe, nada de enfiar o pé na jaca, beber todas. Muito cuidado, as pessoas que gostam de dançar determinadas músicas muito sensualizadas, porque pode gerar repercussão nos dias seguintes referente ao que aconteceu no evento, e a gente não quer, né, que esse tipo de coisa aconteça. Mas uma fala que tu trouxe quando a gente estava ali no bastidores, que me chamou muita atenção, é algo que a gente fala sobre o comportamento perante a mesa, principalmente se a gente está no momento de fazer negócios, um almoço de negócios, um jantar de negócios. É muito importante também a gente entender que, apesar do momento do lugar seja um lugar um pouco mais descontraído, ainda assim é específico para negócios. Pode trazer algumas sugestões de como lidar neste momento? Sim, os negócios à mesa hoje, cada vez mais, nós temos, né, os negócios são feitos ao redor de uma mesa. Nós sabemos que a mesa serve para aconchego, é um lugar de aconchego, de interação, de estreitar relacionamentos, e por isso ela se tornou tão importante junto aos negócios. Hoje em dia, muitas reuniões são feitas num café, num coffee break, num brunch, num almoço de negócios e até em jantares de negócios. E é importante nós conhecermos as regras básicas de comportamento à mesa, para que a gente não fique numa saia justa.
saiba fazer a leitura correta dos itens à mesa, saiba o porquê, né, de utilizar determinado item à mesa sem ficar de saia justa, sem suar frio e que seja algo bem descontraído. Saiba, inclusive, que a mesa diz muito sobre o nosso comportamento. Então, é na mesa que nós revelamos os nossos comportamentos. E a mesa pode, inclusive, demitir algum funcionário que não sabe se comportar à mesa, ou que está almejando um cargo, que está num processo seletivo. Muitas vezes esse processo seletivo, a última etapa é ao redor de uma mesa, é num almoço de negócios, dependendo do cargo que a pessoa vai assumir, uma promoção, enfim, um processo seletivo de um cargo novo. Então é muito importante esse comportamento. Para quem se interessou em saber mais e está ali bem afiado com a etiqueta, com o comportamento no meio organizacional, como que entra em contato com a Kátia? Então, pode entrar em contato comigo através das redes sociais, LinkedIn, Instagram, e em contato comigo direto via WhatsApp também, que eu darei toda a atenção e todas as informações necessárias. Qual o nome da tua rede social? É Kátia Costa Consultoria. Kátia, o nosso tempo já está acabando, mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Está certo. Então eu diria que você, que ao se sentir desconfortável com a palavra etiqueta, tente substituir por educação, empatia, respeito, comunicação assertiva e gerar conexão emocional, porque no final tudo converge para o mesmo propósito, que é o de viver em harmonia, com segurança e autoconfiança, transitando nos mais variados ambientes. Essa é a etiqueta inclusiva que eu prego, dissemino e incentivo junto às empresas. Parabéns, Kátia, pelo trabalho que você desenvolve, que é de extrema importância. Te agradeço por aceitar o convite de estar aqui conosco. O movimento empresarial está sempre de portas abertas. Tiver alguma capacitação, algum curso, alguma atividade que você queira divulgar aqui, só entrar em contato conosco. Muita gratidão. E você que esteve conosco até agora, saiba que tem mais movimento empresarial. Olá, eu sou Cláudia Fortuna e venho falar aqui no Movimento Empresarial sobre constelação familiar. E agora eu trago um tema bem interessante e os invejosos de plantão fiquem atentos. Não, estou brincando. Todos fiquem atentos, porque a inveja é um sentimento e ela é algo que prejudica muito as pessoas, mas prejudica muito mais quem tem a inveja do que quem é invejado. Por quê? Porque existe um desnível entre quem tem a inveja, quer dizer, quem sente a inveja em relação a alguém, e quem é invejado. Por que eu faço assim com as mãos para mostrar isso? Pelo seguinte, o invejado, ele fez a sua parte. Ele fez a sua lição de casa, ele estudou, ele se dedicou, ele conquistou, ele investiu tempo e obteve sucesso, seja lá o que for essa medida de sucesso. Enquanto isso, quem tem a inveja, o invejoso, ele tem o sentimento de eu não enxergo a diferença que tem entre a minha pessoa e aquela pessoa que tem o que eu quero. Aquela pessoa tem o que eu quero e eu não consigo distinguir por que não é comigo. Ora, eu e ele somos iguais? Será que são iguais mesmo? Será que você fez tudo que aquele outro fez? Será que você abriu mão de ficar com a família, de dormir, de acordar tarde, enquanto que aquele outro acordava cedo, ou sei lá, dormia tarde? Será que você realmente fez tudo o que ele fez? Provavelmente não. Provavelmente não. Bom, então o que acontece com quem tem inveja? Essa pessoa, a origem da palavra inveja envolve a negação do ver. Negação do enxergar essa diferença entre ele e o outro, ok? Quem que não consegue enxergar isso? Crianças. Então, a inveja é um sentimento que vem de quem?
da infância, que vem da criança. Um adulto que tem inveja do outro é porque não entende o que é necessário fazer para ser o outro. Aliás, nós nunca vamos conseguir ser o outro, graças a Deus, porque todos nós somos úteis à nossa maneira. Mas essa pessoa que não enxerga que ela não fez algo e o outro fez e por isso prosperou e obteve aquilo que essa pessoa queria, meus amigos, isso requer o quê? Crescer, adultecer, virar um adulto. É necessário que o invejoso saia deste estado infantil e migre para um estado maior, que é fazer, obter, para sair disso. Quem enxerga o esforço que o outro fez, quem distingue, fulano estudou, fulano se dedicou, comprou livro, não comprou roupa, entende o investimento de tempo, que é o bem mais precioso, para chegar naquele nível. Então, o invejoso não entende isso, ele não distingue essas duas situações. E aí algumas pessoas às vezes me perguntam em relação, e os ciúmes? É muito interessante, porque a inveja é o desejo de ter algo que essa pessoa não tem. Só que ela não só não tem, como ela não plantou para ter. E os ciúmes? Os ciúmes vêm do medo de perder algo que ela aparentemente tem. E aí também entra uma coisa que eu acho bem interessante. Uma vez eu ouvi falar que aquilo que é realmente seu, mesmo que você jogue fora, ainda assim volta para você. E já me aconteceu, por exemplo, um dia, uma limpeza daquelas que a gente faz de gaveta, de roupa, disso, daquilo. Separei um monte de coisa e disse, vou por fora. Um dos sacos rasgou, alguém achou, isso aqui é da Cláudia. Quando eu vi, não estava lá em casa de novo. Aí até fiquei com pena, disse, nem vou mais dar isso aqui, eu vou ficar mesmo. Porque o que é realmente da gente acaba voltando para a gente. Então, esse medo, essa insegurança, ela precisa ser olhada. E sim, é constelável isso, antes que vocês perguntem, sim, é constelável. E vale a pena constelar quando se olha para isso, quem sofre de ciúmes excessivo. Tá bom? Até um próximo Movimento Empresarial. Tchau, tchau. No quadro de opinião de hoje, eu quero trazer para você uma reflexão. Muito se fala de como é necessário se democratizar o acesso das pessoas a oportunidades de trabalho, à geração de formas de renda. E você sabe um aspecto que é capaz de fazer uma transformação na vida das pessoas, simplesmente melhorando algo que a pessoa já faz? Chama-se economia criativa. O que é economia criativa? Por exemplo, fazer alguma coisa como isso aqui, uma arte, fazer um boneco como esse, ou quem sabe um boneco como esse. Quantas vezes as pessoas se divertem fazendo alguma coisa como essa em casa e não se dão conta que isso é um negócio? Isso aqui é uma lhama, e aqui a gente usa como nosso mascote aqui na Macro Office quando nós gravamos nesse espaço, justamente porque essa sala representa a sala Equador e Peru, onde as lhamas circulam livremente, lá nos Andes. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente vê na Serra Gaúcha, nas praias, os artesãos vendendo alguma coisa diferenciada e não se dão conta que aquilo é criatividade, que aquilo é economia criativa. Música, cultura, pintura, arquitetura, tudo isso faz parte desse grande contexto da economia criativa.
Uma pessoa que naturalmente consegue desenvolver as suas atividades, que tem um dom, se ela se aprofundar um pouco mais em como divulgar o seu produto, em como divulgar o seu serviço, em como elaborar uma forma adequada de divulgação, e quem sabe buscar apoio de algum entre tantos órgãos de governo que existem, municipal, estadual ou federal, ele pode desenvolver-se de uma forma que muitas vezes não imagina. Aqui em Porto Alegre existe o Distrito C, que é uma região da cidade que estava degradada e que foi aproveitada para dar espaço para os artesãos, para os artistas de um modo geral, expressarem um pouco da sua arte, um pouco da sua cultura, para mostrar para as pessoas. E acabou transformando aquela região que estava abandonada em algo diferente, em algo inovador. Então fica esse recado para as autoridades públicas, para as entidades, incentivar a arte, a cultura, o desenvolvimento de negócios criativos, porque eles são profundamente inclusivos, profundamente democráticos e colaboram para, muitas vezes, retirar da linha da pobreza pessoas que têm um dom e não sabem utilizá-lo. Essa é a minha opinião de hoje. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é de muita curiosidade das pessoas, que é em relação ao chimarrão. Os pacientes têm muita dúvida se o chimarrão ele faz bem para o dente, se ele faz mal para o dente, se ele causa cárie, enfim. O chimarrão é uma bebida que ela não causa cárie. E em relação à pigmentação dos dentes, se após tu tomar o teu mate, o teu chimarrão, tu fizer a correta higienização, escovar os dentes, o pigmento da bebida vai ser removido. Então não tem por que tu deixar de tomar o chimarrão. Mas é de extrema importância tu ter cuidado com a temperatura da água que tu vai usar no chimarrão. Porque temperaturas muito altas, elas vão causar machucados, tanto na tua garganta, quanto na tua bochecha e na tua gengiva. O chimarrão já foi comprovado que ele contém oxidantes que ajudam muito na saúde como um todo. Então, preste muita atenção nessas dicas, tome cuidado com a temperatura da água e após o mate, faça a tua higienização, tá bom? Eu fico por aqui, até semana que vem para mais um Movimento Empresarial. Ana Paula, nesse programa nós tivemos duas convidadas que trouxeram temas bem interessantes, que na verdade são formas diferentes de colaborar com o desenvolvimento dos negócios, mas que trazem visões justamente no sentido de construção de futuro, de crescimento, né? A Dayana Paulo falou sobre marketing digital. Quais são os pontos assim, que tu percebeu de mais importantes do que ela falou? Primeiro tem uma questão, o marketing digital não é igual para todos os segmentos, nem para todos os profissionais. Existem especificidades muito características de cada segmento, de cada nicho, de cada profissional, que é importante ter conhecimento para que o desenvolvimento das suas redes sociais possa alcançar o objetivo de forma personalizada. Ela trouxe muito bem várias sugestões que você pode já utilizar hoje mesmo para que as suas redes estejam mais direcionadas e os seus clientes consigam te encontrar dentro daquela atividade que você quer desenvolver, sendo profissional da saúde ou não, muitas dicas que ela passou aqui, mas especificamente para os profissionais da área da saúde, Rogério. A gente teve também as dicas de gestão empresarial com a Vera Brock, que sempre traz algumas contribuições muito legais também nessa questão de construção de negócio. As dicas de constelação, a Cláudia Fortuna muitas vezes traz umas reflexões até filosóficas sobre a vida, sobre relacionamentos, umas coisas muito bacanas. E a questão de comportamento com a saúde bucal, que a doutora Aline Martins e Silva nos faz muitas vezes pensar. A gente, poxa, não tinha me dado conta disso, tem que cuidar mais desse patrimônio que é o dente da gente, né? Mas além disso, tu conversaste também com a Kátia Costa, que é consultora, né? Sim, ela é consultora de etiqueta. E, gente, o quanto a etiqueta é importante
para que a gente possa adentrar nos lugares e adentrar bem, permanecer bem e sair deixando portas abertas, demonstrando isso, não somente por meio das nossas vestimentas, mas como a forma que a gente fala, se comporta. E também, a gente estava falando referente ao meio digital, ao mundo digital, com a Dayana. A Kátia também trouxe informações bem relevantes referente à etiqueta no mundo digital, porque hoje a nossa vida não é só mais física, né? Tudo que a gente quer saber sobre a pessoa, a primeira coisa que a gente faz é pesquisar no digital, e ali também diz muito sobre a gente, e isso pode levar você a ter uma promoção ou mesmo ser demitido, trazendo esses dois extremos de comportamento. Ou perder clientes, né? Ser cancelado. Perder cliente, ser cancelado e muitas outras consequências referente a não ter uma etiqueta ou, de uma forma positiva, ter uma boa etiqueta no mundo digital. Todos estão convidados a conhecer todas as entrevistas que nós já realizamos aqui no programa Movimento Empresarial, desde 2020, quando ainda era Movimento Solidário Empresarial, lá no nosso canal no YouTube, que é @Movimento Empresarial. Então entra lá, te inscreve, consulta, dá uma olhada, que tem certamente temas muito legais para se conhecer. Mas o programa está acabando hoje, Ana Paula. Sim, Rogério, mas a gente deixa sempre o convite para que você saiba que às terças-feiras, às 21h30, estamos aqui na Rede Sud TV. Nos vemos sexta que vem, até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.